Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Mas também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Até aqui, irmãos. Bom, toda mensagem, toda reflexão bíblica em cima desses textos do Novo Testamento, ela tem que ser feita assim mesmo, em pedacinhos, em sequências, para que você consiga entender o fio da meada, né? O que o apóstolo está ensinando, o que ele está dizendo, do que se trata. E nós já falamos lá no início, na primeira reflexão sobre Colossenses, que os apóstolos do primeiro século enfrentavam questões parecidas com as questões que nós enfrentamos hoje. Porque o mundo do primeiro século também era globalizado pelo Império Romano, culturalmente falando, politicamente falando, muitas novidades, a filosofia, né, bombando naquela época, muitas coisas acontecendo, e isso está muito claro nos textos, as dificuldades que os apóstolos enfrentam diante dessas questões que se revelam para nós. E o que Paulo está fazendo? Ele está tentando ajudar os colossenses, está tentando ajudar esses irmãos a enfrentar essas circunstâncias, essas dificuldades, tocando em pontos que são chave, pontos que são importantes. E aí vocês vão lembrar que domingo passado, né, nós começamos o capítulo 2, e o apóstolo Paulo já abre o texto dizendo: quero que vocês saibam que estou lutando por vocês. Então é uma luta mesmo. Quando a gente fala que a vida cristã é uma luta, isso é bem linguagem de igreja, né? Está passando por luta, irmão. Tô numa... Ore por mim porque eu estou enfrentando luta. Então, assim, a gente não pode levar isso para um lado espiritualizado, né? A gente tem que pensar na luta, na ideia de luta, como os obstáculos que naturalmente são enfrentados no nosso dia a dia. E os principais obstáculos que nós enfrentamos estão relacionados ao pensamento, aos conceitos, às ideias. E não à espiritualidade. Até porque, irmãos, já está claro nesse texto, que a gente já começou a ler, que Cristo venceu a morte na cruz e nos colocou nele, nos fez dele e está conosco para todo sempre. Amém, irmãos? Então, se Cristo está conosco, não há nada a temer. Então, não é uma luta espiritual por salvação, por vida eterna, contra o mal. Não tem essa luta, esse maniqueísmo, nada disso. Nós, cristãos, acreditamos que Deus é soberano, Senhor de todas as coisas, mas nós enfrentamos os obstáculos. E os maiores obstáculos que surgem diante de nós são obstáculos relacionados ao pensamento. Quanto mais multicultural é o mundo, quanto mais multidisciplinar ele é, quanto mais questões se colocam, mais confusa a nossa cabeça fica. Por quê? Porque é difícil mesmo. Então ele está dizendo o seguinte, que quando ele ensina, quando ele escreve, quando ele prega e quando ele fala da importância da Escritura, ele está falando, ele nos mostra que essa é a nossa luta diária. Ele já tinha percebido, com grande preocupação, o estranho vício que até hoje prejudica gravemente a igreja. Que vício é esse? O vício de achar que tudo se resolve num passe de mágica. Então, o camarada acha que vai para uma igreja qualquer, para um encontro qualquer religioso, que naquela noite, de forma mágica, de forma espetacular, todos os seus problemas serão resolvidos. Tudo vai ser solucionado.
E não é verdade. Da mesma forma, a questão bíblica, como eu já falei aqui outras vezes, né? Há pessoas que acham que vão fazer um curso, um seminário, uma escola bíblica e vão aprender a Bíblia rapidamente. Não vai acontecer. E a luta está aí. A luta está nesse ponto. Essa é a luta. É a perseverança. É a persistência. Está aqui a nossa querida Alissa, que está fazendo medicina já no finalzinho, né, Alissa? Graças a Deus. Não estuda não para ver. E depois que sair da faculdade, não estuda não também para ver. Ela escolheu uma profissão, né, a medicina, que é belíssima, gloriosa, mas é uma profissão que vai exigir dela constante atualização até o último segundo da sua vida. Porque surgem novas doenças, novos remédios, novas circunstâncias, novas atualizações. A ciência muda a perspectiva, né? Achava uma coisa, passa a achar outra. Surgem novas questões para lidar. E ela tem que estudar. É uma luta constante. Por que é uma luta constante? Porque se há necessidade de melhoria, de desenvolvimento, você tem que encontrar tempo. Né? Você tem que lutar contra a preguiça, contra a acomodação, né? Contra a arrogância, que foi uma das reflexões que nós fizemos aqui, falava sobre isso. Que uma das maiores dificuldades do ser humano é a sua própria arrogância, achar que sabe tudo. Ó, imagina ela como médica olhando para o paciente, eu não vou nem te examinar, já sei o que você tem. Tem um mecânico lá perto de casa, que eu não vou citar o nome dele, que ele fala isso. Você chega na porta da oficina, ele sai assim, olha, não precisa nem dizer, eu já sei o que é. Ó, irmãos, ele não acerta uma. Ele não acerta nenhuma. Não, por esse barulhinho aí eu já sei o que é. O nome disso é arrogância. É arrogância. Já o outro lá, o velhinho, que é onde eu levo quando dá problema, o velhinho fala assim, o que você acha que ele é? Ele fala assim, não faço a menor ideia. Entre 30 palavrões e 40 palavrões que ele fala, eu não faço a menor ideia. Você deixa o carro aí que eu vou olhar com calma, vou ligar ele, pacientemente. É uma outra postura. E já aconteceu de eu chegar lá, e ficou bom? Ficou bom. O que era? Eu falei, não sei. Mas ficou bom. Ainda não sei o que aconteceu. Mexi tudo, tirei, botei de volta, funcionou, mas ainda não sei. Então, uma das resistências ao aprendizado, à melhoria, é a arrogância do coração. Nós falamos bastante sobre isso. Quando o cristão negligencia a leitura da Bíblia, é justamente assim que ele se torna refém. De quem? Do seu próprio coração, das igrejas, da religião, das teorias, as mais absurdas possíveis, né? Coisas mais loucas que podem surgir, ele se torna refém disso tudo, porque ele negligencia a leitura da Escritura. E aí no versículo 4, ele diz o quê? Digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Então esse é o pano de fundo, né, da nossa reflexão. De fato, irmãos, e aí no versículo 8, que nós começamos a ler hoje, né, vou voltar nele e vou ler agora. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Então vamos falar desse ponto agora, né? A dificuldade que os cristãos têm de lidar com o pensamento, com a leitura, com a reflexão. E aí o cara pega esse versículo aqui para dizer que a Bíblia é contra a filosofia. Imagina, né? Tá vendo? A Bíblia está dizendo, cuidado com a filosofia, cuidado para você não perder a fé, cuidado que a letra mata, cuidado que você vai ficar burro, cuidado que você vai para o seminário. Ontem na aula de manhã o aluno falou, não, porque o cara vai para o seminário e volta com o coração frio, vai para a igreja e não crê mais. Cuidado, né? Cuidado com a filosofia. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz, cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas. Então você tem boa filosofia, tem boa reflexão, mas tem coisa que não serve para nada. E no mundo você tem uma abundância de reflexões sobre Deus, sobre o ser humano, sobre o viver. E quando esse tipo de reflexão é vigoroso numa comunidade, e incorpora ideias cristãs, aí fica mais confuso ainda. Porque no mundo, todo mundo acha que entende sobre Deus, sobre a vida, sobre a realidade, sobre a verdade, sobre a moral, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que fazer. Todo mundo acha que entende. E quando esses pensamentos são incorporados à fé cristã, aí fica mais difícil ainda. Quero citar para vocês aqui alguns pensamentos, né? Algumas linhas de pensamento que são muito comuns na história da humanidade
e acabam entrando também no meio dos cristãos, acabam afetando a nossa fé. Primeiro é o antropocentrismo, o homem no centro. Desde o século XVIII, século XIX, o homem no centro de todas as coisas. E você enxerga isso às vezes nas pregações, nas músicas, como se Deus fizesse todos os movimentos por nossa causa. Por nossa causa. Jesus morreu por sua causa. Porque você é especial. Porque você é maravilhoso. Porque você é uma pérola. Porque você é digno. Porque você é uma pessoa incrível. Então nós percebemos que essa maneira de pensar que tira Deus do centro e coloca a criatura no centro, isso também entra na nossa religiosidade. E aí, obviamente, vai entrar em xeque a nossa fé quando somos afetados pela vida, né? Quando a gente é afetado pela vida, a fé vai entrar em xeque, porque você não aceita, não concorda, não consegue digerir bem as coisas, porque no final de contas, nós estamos aqui hoje e Deus vai vir nos ajudar, né? Vai vir nos socorrer, porque nós somos, né, a coisa mais importante que Deus tem, que Deus é. Mas não é verdade. Então isso é resultado do antropocentrismo. É uma questão que entra na nossa fé, faz sentido, sutilmente vai nos minando. Outra coisa que também é um outro aspecto a se considerar, que também é filosófico e que entra na nossa vida cristã com muita facilidade e nos engana, é o fenômeno religioso. Isso significa o quê? Que em alguns momentos da nossa jornada, nós passamos a valorizar as experiências das pessoas. A experiência. Então as pessoas começam a dizer que falam com Deus, que viram Deus, que Deus fala com elas, que Deus está ali, que Deus está lá, em determinadas reuniões, determinados métodos, determinadas maneiras de fazer, que o fogo desceu, que a luz acendeu, que a lareira esquentou, que o rolo se abriu, que o anjo voou, que isso aconteceu. E cada um fala da sua experiência. E você quer deixar um cristão estressado, é dizer para ele que a experiência não vale nada. Olha, ele fica estressado. É uma forma de pensar que vem lá do século passado também, século XVIII, XIX, século XX, que valoriza muito mais a experiência. É uma coisa bem do iluminismo mesmo, sabe? A experiência de cada um é mais importante do que a Bíblia, é mais importante do que a teologia, é mais importante do que a compreensão. Então o que importa é o que você experimentou. Você consegue sentir aí, irmão, a presença de Deus? Eu já estou sentindo aqui. E quem não está sentindo nada, vai mentir nessa hora. Eu também estou sentindo, né? Ninguém vai dizer que não está sentindo nada, né? E as músicas eram assim, há um doce Espírito aqui, eu sei que é o Espírito de Deus, já podemos todos perceber. Quem não está percebendo nessa hora mente, né? Também estou percebendo, porque a experiência é que é valorizada, né? O subjetivo, o pessoal, o particular. Mas a Bíblia vai nos dizer que para nós o mais importante é o que está escrito, é o que Cristo é e não o que a gente sente, né? Não o que a gente percebe, não o que a gente experimenta. A nossa experiência não valida absolutamente nada. Todo mundo tem a sua própria experiência. Ontem eu estava vendo imagens ali do Rock in Rio na televisão e você percebe que quando a banda toca, quando as luzes acendem, quando o arranjo é muito bom e quando todo mundo está feliz, há uma experiência transcendente, né? Todo mundo sorri, todo mundo chora, todo mundo se emociona. O camarada, o cantor foi lá, abraçou o garoto, cantou no ouvido dele e quase morreu do coração. É uma experiência. É só uma experiência. E nada mais. Outra coisa importante é o aspecto histórico. Houve uma época que essa linha filosófica atormentou as nossas mentes. Precisamos de provas. Precisamos de provas para saber se esse texto é real, se esse personagem existiu. Onde está o Jesus histórico? Então isso é uma forma de pensar. E aí, aparentemente faz sentido também. Como é que podemos crer em coisas que não vimos, em coisas que não tocamos, em coisas que não percebemos? Onde estão as provas? Onde estão os documentos? Onde estão os elementos históricos que realmente validam a nossa fé? E aí trocamos a fé em Cristo, na cruz, pelas provas históricas. E isso também vai entrando no nosso meio. Se por um lado você tem cristãos que valorizam a experiência até o extremo, por outro lado, tem cristãos que já não acreditam em absolutamente nada. Eles perderam
totalmente a sua capacidade de crer, porque eles ficaram presos ao aspecto histórico. Filosofias vãs que nos desviam da fé. Quer ver um outro exemplo? O que nós chamamos de teologia da esperança, um olhar filosófico sociológico. Se nós fôssemos cristãos de verdade, estaríamos alimentando esta cidade. Se nós fôssemos cristãos de verdade, ficaríamos indignados com a criminalidade. Se nós fôssemos cristãos de verdade, nós lutaríamos contra todo tipo de corrupção e opressão. E aí um olhar mais sociológico, mais político, crendo que Cristo só pode ser percebido se houver justiça social, se houver equilíbrio econômico, se houver distribuição igualitária financeira, se houver isonomia de oportunidades, esse discurso sociológico que gera esperança. Né? Como dar esperança se as pessoas estão vivendo mal? E aí a gente tira os olhos de Cristo. Num primeiro momento, no antropocentrismo, você tira os olhos de Cristo para olhar para quê? Para o próprio coração. No fenômeno religioso, você tira os olhos de Cristo para olhar para quê? Para a experiência. Na questão histórica, você tira os olhos de Cristo para olhar para provas que você procura. Na questão da teologia da esperança, você tira os olhos de Cristo para olhar para a sociedade. Se a sociedade melhorar, Cristo está entre nós. E ainda tem a subjetividade, né? Que é o relativismo total de todo o pensamento. Cada um lê a Bíblia como quer, cada um entende como quer. Eu sei o que você está falando, te respeito, mas eu penso de outra forma. Então, o subjetivo. Tiramos os olhos de Cristo para dar olhares, para dar razão, para dar assim importância para aquilo que a gente acredita e nada mais. Olha só, irmãos, como todos esses pensamentos têm entrado entre nós. Há os pastores na televisão, no rádio, na internet, dizendo que você precisa acreditar que tudo que Deus faz pensando em você. Quando ele diz isso, é o antropocentrismo. Há pastores no rádio, na televisão e na internet dizendo que você precisa ir lá para ter uma experiência. Venha nesse final de semana e você verá que algo novo vai acontecer. Então a gente vai atrás da experiência. Há líderes que ficam insistindo num conhecimento teórico, oferecendo cursos, seminários, workshops, e a gente vai lá com um coração ácido e se reúne com um monte de gente ácida só para reclamar da vida. Há líderes na televisão, na internet, na mídia, falando o tempo todo da teologia da esperança. Você não é crente de verdade. Se você fosse, você alimentaria os pobres, você estaria na comunidade, você lutaria por uma sociedade melhor, e a gente fica ali chorando. Meu Deus, eu não faço nada, eu sou um miserável. É isso mesmo, você não está fazendo nada. E aí você se sente culpado. E há líderes também, muitos líderes na televisão, na internet, no rádio, que apelam para a subjetividade, né? Não importa o que você está sentindo. Outro dia eu vi o camarada falando no Instagram, olha, eu sei que há muitas pessoas feridas, muitas pessoas magoadas, que foram maltratadas nas suas igrejas, saíram, vem aqui, vem para cá, aqui nós te recebemos, aqui nós não te recriminamos, aqui nós não te questionamos, aqui nós não te confrontamos, aqui você vai ser acolhido. Tem lugar para todo mundo, para todo tipo de pensamento. Então, o que o texto vai nos dizer? Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. É sobre isso que o texto está dizendo. E muitos de nós aqui, incluindo eu, somos muitas vezes enganados, iludidos, ludibriados, porque ao invés de olhar para os textos, ao invés de olhar para Cristo, ao invés de olhar para a cruz, vamos dando importância e vazão a todo tipo de reflexão que chega para nós, a todo tipo de novidade. E geralmente esses líderes, pastores, professores, obreiros, pessoas que trazem essas questões, essas reflexões, chegam para a gente como sumidade, né? Como grande autoridade naquele tema. E fala assim, caramba, você não pode nem questionar a pessoa. Quando você questiona, você é mal visto. Mas quando o cristão negligencia a leitura da Escritura, seu coração busca resposta em outros lugares. Porque nós temos as nossas perguntas, né, irmãos? Então, se a gente negligencia o texto, a gente vai buscar resposta em outro lugar. E tem resposta para tudo, né, irmãos? Agora, então, com a internet, que deu abertura para todo mundo, né, tem resposta
para tudo, para todo tipo de pensamento que você quiser. Tem evangelho histórico, tem evangelho subjetivo, tem evangelho antropocêntrico, tem evangelho emocional, tem evangelho político, sociológico, tem evangelho zodiacal, se você quiser uma coisa mais, né, para saber se Cristo vai te abençoar mais se você é de Libras, ou se você é de Peixes, ou se você é de Capricórnio. Tem evangelho mais astrológico, né, voltado para as estrelas, mais científico, mais místico, tem de tudo. Tem gente que vai no inferno toda hora, sempre traz um recadinho de Satanás para você, uma mensagem que ele tem, né? Olha, eu vim aqui, Satanás mandou te dizer, e você, puxa vida, é verdade. Tem de tudo. E nós então precisamos fazer a meia-culpa, porque quando nós negligenciamos as escrituras, o que acontece? O nosso coração busca respostas em outros lugares. Veja o que diz o versículo outro. Filosofias que se fundamentam num monte de coisas, né? Como diz o texto, tradições humanas, princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Se fundamenta num monte de coisa. Tem vários líderes que eu conheço que fizeram psicanálise. O cara está pregando aqui, está fazendo clínica, né? Você está fazendo terapia de grupo. Se fundamenta em tudo, menos em Cristo. Menos em Cristo. Se fundamenta em tradições humanas e em princípios deste mundo. É disso que Paulo está falando. Parece até que o texto foi escrito para o nosso tempo. Por isso que é Bíblia, né? Porque ele é inspirado e chega até nós com muito efeito. E aí Paulo está dizendo o seguinte, aí ele vai e continua e diz no versículo 9, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, se você acha que vai encontrar Deus, ele está dizendo para os colossenses, né? E de raspão está pegando na gente. Se você acha que você vai encontrar Deus na experiência, se você acha que vai encontrar Deus na história, se você acha que vai encontrar Deus na questão subjetiva, se você acha que vai encontrar Deus na experiência sociológica, lá quando o pobre estiver comendo na sua frente, se você acha que vai encontrar Deus em cada um desses caminhos, você está muito enganado, porque a única forma de encontrar Deus é em Cristo. Em nenhum desses lugares você vai encontrar o Salvador. Você pode ter uma experiência muito interessante, mas isso não vai te levar para Cristo. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Interessante, né? Ontem eu estava vendo lá o vídeo do Rock in Rio, né? Que esse vídeo aqui está sendo, essa mensagem está sendo gravada por ocasião do Rock in Rio. Lembrei de um filme que eu vi que foi feito em cima dos ensaios do Michael Jackson antes dele morrer, né? Se é que ele morreu, né? Dizem que ele acabou de receber a Rainha Elizabeth em algum lugar. Eles estão juntos lá escondidos, mas isso é outro assunto. Mas tem aquele filme This Is It, né? Que é uma série de ensaios que ele fez para um show que ele estava se preparando e ele morreu, acabou não fazendo show. Fizeram um filme. Tem uma parte do filme lá que ele está cantando, ele tem um momento tão sublime no ensaio, tão espetacular, que o diretor do filme, que também está na imagem, ele diz assim, isso aqui não é um ensaio, isso aqui é uma igreja, ele diz. Isso aqui é uma igreja. Por quê? Porque para o ser humano, rompido com o Criador, a experiência subjetiva, relativa, a experiência transcendente é o que vale. É o que está valendo. Mas a Bíblia está dizendo que não, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Lembrei agora de um amigo meu que assumiu uma igreja recentemente. Ele é uma igreja grande, bastante cheia, e que é uma igreja que tem muitas linhas de pensamento diferentes. Não quer dizer que a igreja seja ruim, mas são muitos irmãos diferentes. Então ela é um pouco confusa, ele está acertando. São irmãos piedosos, mas muito confusa biblicamente. E ele fez um bom seminário, se preparou bem, ele é jovem. E aí ele disse para mim, Leclerc, você não vai acreditar no que eu vou te contar. Eu falei, não, eu vou até sentar. Aí sentei. Conte. Assim, então, acabei de pregar domingo, 2 ou 3 irmãos me perguntaram, vieram até mim e me perguntaram assim, por que toda pregação sua termina em Cristo? Toda vez que você prega, acaba em Cristo, acaba na cruz. Por quê? Aí ele falou, Leclerc, você não acredita? Eu falei assim, realmente eu estou sem acreditar. Mas eles indagaram ele. Por que você não entrega uma profecia? Por que você não dá uma revelação? Por que você não prepara as pessoas? Toda pregação sua acaba em Cristo. Olha, irmãos, os irmãos reclamaram
que a mensagem termine em Cristo. Falei com ele semana passada. Sabe por quê, irmãos? Porque o relativismo odeia a fé cristocêntrica. Quando você coloca a Bíblia no centro, quando você coloca Cristo no centro, o que sobra são encontros como esse aqui, ó. Poucos irmãos que nasceram de novo, que amam a Jesus, que vão à igreja não para receber nada novo ou para experimentar algo novo, porque eles já encontraram aquilo que tem mais valor, que é Cristo Jesus. Eles não precisam de mais nada. Eles vão às comunidades porque eles querem ver os irmãos, porque eles querem orar uns pelos outros, porque eles querem compartilhar a sua fé, porque eles querem ler a Bíblia, estar ali naquele momento de devoção. Eles não estão em busca de algo, porque quem encontrou Jesus, irmão, não precisa de mais nada. Não é isso que diz o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Então quem encontrou o Senhor não precisa de mais nada. Então se não precisa de mais nada, todo discurso subjetivo, né, antropocêntrico, existencial, experimental, relativo, ele é vazio. Porque nós não viemos aqui para buscar. Nós viemos aqui porque já encontramos, irmãos. Não viemos aqui buscar nada. Nós já encontramos, senão não viríamos. Quem está em busca de alguma coisa, não estaria aqui, estaria em outro lugar. É por isso que nós estamos aqui. Agora, o relativo, né, o filosófico, o pensamento mundano que entra dentro das comunidades, tem gente que acha que pensamento mundano tem a ver com prostituição, irmãos. Claro que não. Pensamento mundano é isso. É o que tira Deus do centro e coloca outra coisa. Então Paulo segue. Por vocês estarem em Cristo, que é o cabeça de todo o poder, vocês receberam a plenitude. Olha, ele não está dizendo assim, vocês receberão a plenitude. Se vocês continuarem buscando, orando, uma hora vocês chegarão à glória. Uma hora vocês experimentarão algo novo. Uma hora vocês... Não, ele está dizendo, porque vocês estão nele, vocês já receberam. Então tudo que se fala sobre o que falta, sobre o que é necessário, sobre o que você ainda precisa, é falso. Quem encontrou Cristo, encontrou tudo. Tudo. Então ele está esvaziando todo esse discurso religioso que sempre diz que você precisa de alguma coisa. E é isso mesmo, né, irmão? Sempre tem que fazer uma campanha nova, né? Uma consagração nova, um mover novo, um encontrar novo. Sempre tem que ter um problema, sempre tem alguma coisa enterrada, alguma coisa escondida, alguma coisa no passado. Sempre tem alguma coisa ali e você nunca está em paz. Nunca está em paz. A cada mensagem, a cada domingo, alguém fala alguma coisa assim, meu Deus, isso é forte. Isso é forte. Nunca estou em paz. Nunca está em paz. Mas nós já lemos lá em Romanos que agora nós temos paz com Deus. É o que o texto diz. Na verdade, não há resposta para o homem fora de Cristo. Não existe resposta. Essas respostas são vãs. Tá? Vejam o que diz no versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas. O que era a circuncisão? A circuncisão. Circuncisão era a marca física de que a aliança, o pacto, o relacionamento com Deus passava de geração a geração. Então circuncidava a criança para dizer, ó, Deus fez uma aliança comigo, agora essa aliança passou para o meu filho, agora vai passar para o meu neto, agora vai passar para o bisneto. Nós também fomos marcados por Deus, mas não por uma marca humana, física, feitas por mãos humanas. Versículo 11. O que Deus fez em nós, nenhuma igreja pode fazer, nenhuma liderança, nenhuma oferta, nenhum obreiro. O que Deus fez em nós, fez através de Cristo. Ele nos marcou, mas não nos marcou com um corte, com um pedaço da pele, né, como se fôssemos gado. Ele nos marcou com o poder que há no sangue de Jesus, irmãos. Nos marcou definitivamente. Vocês foram salvos mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 12. Então vocês são cristãos, ele diz para os Colossenses, por causa da ressurreição, por causa da obra da cruz. Então não se deixem prender por essas vãs sutilezas. Se você for a uma igreja, a uma comunidade, a um culto qualquer, e alguém disser para você que algo precisa ser feito, algo a mais, algo resolvido, meu irmão, levante-se e vá embora, porque na verdade a obra de Cristo é completa. Nada mais precisa ser acrescentado. Na nossa vida regular, muita coisa precisa ser acrescentada, mas nós, na nossa relação com Deus, nada precisa ser acrescentado.
Ele diz mais no versículo 13, quando vocês estavam mortos em pecados, ele perdoou todas as transgressões. Isso é muito bom, irmãos, porque quantas das nossas comunidades trabalham com a culpa, mas na verdade Cristo nos perdoou de todas as transgressões, como o texto que foi lido aqui no início de Isaías 53, que as nossas iniquidades estavam sobre ele, e ele nos perdoou. Cancelou a escrita da dívida. Olha só o versículo 14, né? Ele cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças. Olha que coisa interessante, né? Um versículo bem legal. Ele diz o seguinte, que havia o homem que não está reconciliado com o Criador, que está rompido com ele, tem uma dívida. Essa dívida aí está documentada, né? Ele está dando um exemplo. É óbvio que não tem documento em lugar nenhum, mas ele está te dando um exemplo. Esse negócio está registrado. O que prova o registro é a necessidade que a gente tem toda hora de cumprir regra e se adequar. O que prova que você está devendo é isso. Toda hora tem uma regra. Toda hora tem uma adequação. Toda hora, né, tem uma situação que você precisa se arrepender, que você precisa fazer alguma coisa, que você precisa cumprir. E essas regras são sedutoras para todos os homens. Porque é assim que a religião trabalha. E a filosofia também, olha. Vamos fazer aqui agora, né, estamos chegando aí estamos no mês de setembro amarelo, então vamos fazer a campanha da cura. São 4 sextas-feiras, irmãos. 4 sextas-feiras. Na última sexta-feira você vai tomar posse, aí o camarada se adequa. Vai se adequando àquelas regras, àquelas normas. Se faz isso com as ofertas também, né? Se você é fiel no dízimo e na oferta, Deus vai blindar o teu dinheiro, vai blindar o teu trabalho. Então as pessoas se adequam e essas regras são sedutoras. Por que essas regras são sedutoras? Porque aquele que não encontrou a Cristo, aquele que não nasceu de novo, ele não tem consciência da graça, ele não se sente filho, ele não tem consciência da soberania, então ele entende que precisa fazer alguma coisa para que Deus o aceite, para que Deus o receba, para que Deus o abençoe, para que Deus o ajude. Então as regras são sedutoras. Aí eu pergunto, irmãos, o que ganhamos com as regras se Cristo cancelou as nossas dívidas? O que ganhamos com o esforço se Cristo cancelou tudo que nos afastava dele? Se ele nos considera livres, se ele nos justifica. Regras recebidas, dívidas admitidas. Quem toma posse das regras, das normas, das ordenanças, da religiosidade, acaba admitindo que está em falta, que precisa fazer algo, que precisa resolver. E o entusiasmo com as regras acaba nos levando de volta ao estado de queda, separados de Deus. Porque eu preciso estar aqui toda sexta-feira, às 4 sextas-feiras, dar as minhas ofertas, chegar no horário, fazer tudo que é certo, cumprir todo aquele horário de jejum que foi estabelecido, relógio de jejum, né? Agenda de jejum. Para quê? Para que Deus no final me abençoe. Olha, mas Deus já não me abençoou. Deus já não vive no meu coração, já não está na minha vida, já não me acompanha pelo caminho. Eu preciso convencê-lo, eu preciso adulá-lo, eu preciso amolecer o coração de Deus. E o que Jesus fez na cruz? Não serve mais? Não serve mais? E quantas vezes, irmãos, a gente está falando desse assunto, dando aula, pregando, e o irmão fala assim, eu sei que Jesus trabalhou na cruz, mas não é só assim. Isso é fácil. Aí é fácil. O ser humano gosta de regra, principalmente aquele que ainda não nasceu de novo. Porque aquele que tem muito perdão, irmãos, sabe o que é ser perdoado. Aquele que tem muito erro, aquele que tem muita iniquidade, muito erro, muita falha e se encontrou com o Senhor, sabe o que é ser perdoado. Mas aquele que não se encontrou com o Senhor ainda, mesmo que esteja na religião, tem dificuldade de lidar com isso. Então, para quem Paulo está escrevendo? Para você que é cristão. Para você que nasceu de novo. Para você que já recebeu a graça. Para que você não se deixe levar por esses pensamentos malucos. Por quê? Porque não é necessário. Quando nós exaltamos as regras, negamos a cruz. E nós estamos reunidos aqui hoje para exaltar a cruz. Bendito o dia em que Cristo morreu por nós. Bendita a ressurreição. Bendito o dia em que o Espírito Santo desceu. Bendita a graça de Deus. Podemos chegar aqui da forma que for. Cristo está entre nós. Amém, irmãos? Mas quem exalta as regras,
quem exalta o pensamento filosófico, quem muda o foco, nega a cruz. Nega a cruz. E Cristo nos justificou através da cruz. Na aula que eu estou dando sobre Romanos, toda quarta-feira, lá em Niterói, eu perguntei para os alunos da turma, são alunos de diferentes igrejas, diferentes denominações, eu perguntei, há quanto tempo você não ouve na sua igreja uma mensagem sobre justificação? Eles ficaram pensando. E aí, de repente, um disse, eu acho, professor, que na verdade eu nunca ouvi na minha vida uma mensagem sobre justificação. É isso, irmãos. Por que ele disse isso? Porque, na verdade, quando as comunidades agem dessa forma, focam no subjetivo, focam na experiência, focam na história, focam na sociologia, focam no próprio homem, elas deixam Cristo de lado e abandonam a cruz. Porque se você exaltar a cruz, o que vai acontecer? Você dará a todos os crentes liberdade, autonomia, capacidade de se relacionar com Deus sozinho. Se você der a eles a cruz, finalmente o homem descobrirá que está livre. Foi para isso que a Reforma Protestante se levantou em 1517 para defender o sacerdócio universal dos crentes, que estavam ali presos, né, a ditadura religiosa, a ditadura política. Não posso fazer nada, não posso nem orar se o padre não deixar. Não posso ler a Bíblia, não posso me reunir com os irmãos, não posso batizar, não posso casar, não posso nem morrer se o padre não autorizar. E agora não são mais os padres, agora são os pastores, os líderes, os missionários, as igrejas, as comunidades, ou o nosso próprio coração. Cristo rasgou a dívida e removeu tudo que havia contra nós na cruz. Cristo triunfou sobre a cruz. Amém, irmãos?